Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vamos abordar hoje 5 temas para a gente trazer a reflexão sobre esses temas que são importantíssimos. Uma grande parte já está começando a perceber esses temas dentro do governo, o atual governo, que isso é refletido nas pesquisas. Há uma grande vantagem do primeiro colocado, o presidente Lula, com o segundo colocado, que é o presidente Jair Bolsonaro, que é o atual presidente e que é responsável por essa gestão pública muito ruim, talvez a pior gestão pública de um presidente no Brasil. Eu vou falar rapidamente desses temas, porque não vou aprofundá-los para o vídeo não ficar longo. A intenção do canal aqui não é trazer aulas, nem eu tenho formação para tal. A intenção do canal aqui é trazer a reflexão, falar sobre os ataques à democracia, os ataques à Constituição e trazer como esses ataques são feitos e você pesquisar. Hoje todo mundo pesquisa, hoje todo mundo tem acesso à informação. O problema é que tipo de informação você recebe. Esse é um dos temas que eu estou trazendo. Os 5 temas são fake news, discurso de ódio, a atuação na pandemia, ataque à democracia e suspeitas de corrupção. Tudo envolvendo esse governo, e vou falar aqui rapidamente sobre esses temas. Acompanhe o vídeo até o final e se gostar do canal, se inscreva, compartilhe, se gostar do tema, achar que é interessante. Nós não podemos assistir a nossa democracia sendo destruída e ficar de braços cruzados. A nossa responsabilidade existe. Cada um de nós tem uma responsabilidade e por isso eu tenho trazido aqui diversos vídeos falando sobre o que eu penso sobre o direito, o que está acontecendo no direito de 2016 para cá. E Bolsonaro aprofundou, piorou ainda mais o que já era uma situação ruim com a saída da presidente Dilma sem crime de responsabilidade, que foi atribuído à presidente Dilma e agora o que é atribuído ao presidente atual, você vai ver que não houve crime de responsabilidade com a presidente Dilma, diferente do atual, que há diversos crimes de responsabilidade. Eu não vou abordá-los aqui, já fiz vídeos falando sobre os impeachments, posso fazer um novo, mas não vou abordar aqui os impeachments. Mas esses temas aqui que eu já citei, eu acho que é salutar, eu acho que é importante a gente não esquecer, trazê-los sempre para o debate. Então vamos a eles. Vamos começar com fake news. É o governo que traz muitas fake news, né? A própria disputa eleitoral, você já sabe que teve disparos em massa em 2018, e naquela época a gente ainda não, nós fomos pegos de surpresa. Muita gente acreditou muito na fake news, e uma vez que você acredita, para você retirar da sua mente, é mais trabalho do que você acreditar na mentira. Então, a fake news acompanha esse governo desde as eleições. Eu acredito que ele não teria vencido se não fossem os disparos de fake news que o Tribunal Superior Eleitoral julgou, viu, identificou, mas não teve a coragem de caçar a chapa, até porque já eles julgaram muito depois. Esse julgamento deveria ter sido feito antes, logo no início do mandato, mas também naquela época não havia força política, há muito apoio do presidente, ele tinha muito apoio. Acredito que o tribunal usou, o Tribunal Superior Eleitoral foi político, ele não julgou a parte jurídica, porque juridicamente havia provas, sim, de que houve disparos, todo mundo sabe, todo mundo recebeu disparos aí falando do outro candidato, atribuindo fatos que não eram verdades, e isso beneficiou o atual presidente grandemente, fortemente, tanto que o Tribunal Superior Eleitoral falou que se acontecesse de novo, caçaria, mas eu achei que o Tribunal Superior Eleitoral
deixou a desejar nesse aspecto e não cassou, até porque julgou muito depois, e aí ia ter um grande problema julgar às vésperas das eleições, né? Uma chapa, caçar uma chapa depois de 3 anos. Então, tinha que ser feito logo no início, e o tribunal, com todo o respeito que eu tenho ao Tribunal Superior Eleitoral, eu acho que o tribunal não teve coragem para julgar essa causa logo no início. E também não tinha nas ruas esse apoio, mas o tribunal não pode viver de apoio, né? Ele tem que decidir em cima da Constituição. E as fake news acompanham esse governo. Acompanham tanto que o Tribunal Superior Eleitoral pediu ao Supremo Tribunal Federal que investigue Bolsonaro por fake news contra urnas. E essa notícia é do BBC News. Então, é de 3 de agosto de 2021. O Tribunal Superior Eleitoral pediu ao Supremo para que investigasse o presidente por fake news contra urnas. Então, há diversos exemplos de fake news. Ele fez a fake news contra a vacina, fake news contra as vacinas. Então, dizendo que as vacinas poderiam causar AIDS, né? Sugerindo, né? Não falou assim taxativamente, mas sugeriu, né? Então, desacreditando a ciência, desacreditando a eficácia das vacinas, desacreditando a eficácia dos lockdowns e propagando fake news. E muita gente deixou de se vacinar e muitas pessoas morreram. Para você ter ideia, em cada 10 pessoas que foram intubadas em 2020, 8 pessoas morreram. Talvez você não acredite nesse dado. É um dado muito assustador. Talvez a mente da gente não processe isso. Eu já falei aqui em vários vídeos sobre isso, mas não, me parece que as pessoas não acreditam. Em cada 10 pessoas intubadas, 8 morreram. Isso é uma coisa alarmante. Você não vê também nem os jornais fazerem muito alarde, né? Não fizeram muito alarde porque, não sei se era para não assustar as pessoas, mas a verdade é que o presidente queria abrir tudo, para todo mundo se contaminasse, mesmo sabendo que a cada 10 pessoas que fossem, que agravassem, que precisassem ser intubadas, 8 morreriam. Então, isso o Estado jamais pode fazer. O Estado não pode colocar as pessoas em risco. O Estado tem que fazer o contrário, colocar as pessoas em segurança. E ele usa fake news, né, para desacreditar as medidas de segurança também da pandemia, que vai ser um dos temas aqui também. Vamos para o segundo tema. O discurso de ódio. Bem, não dá para falar de tudo que Bolsonaro faz, né? Que cada dia ele faz mais coisas. Então eu vou citar aqui sobre o discurso de ódio, o último dia 7 de setembro, que é o que é mais conhecido, que ele ameaçou a democracia e falou barbaridades que, se o Procurador-Geral da República atuasse, no mínimo esperado da função que lhe cabe, Bolsonaro já não estaria mais no cargo por conta desse 7 de setembro de 2021. A notícia da BBC News, com o seguinte título: As ameaças de Bolsonaro em discursos no 7 de setembro. É pública e notória essa notícia. O presidente Jair Bolsonaro fez uma série de ameaças ao Supremo Tribunal Federal, STF, e à democracia nesta terça-feira, 7 de setembro, em discursos na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, e na Avenida Paulista, em São Paulo. Chamou as eleições de farsa, disse que só sai da presidência preso ou morto e exaltou a desobediência à justiça. Então, você vê que isso aqui não é brincadeira. A desobediência à justiça é um crime de responsabilidade previsto no artigo 85 da Constituição e na Lei 10.079 de 50. Então, o Procurador-Geral da República, e não só o Procurador-Geral da República, né? Verdade seja dita, o Congresso Nacional como um todo, com raras exceções, está deixando a desejar. Está deixando tudo nas mãos do Procurador-Geral da República,
quando o Congresso poderia sim fazer alguma coisa, fazer a sua parte, porque Bolsonaro criou esse discurso de ódio que já está naturalizado na sociedade e que pode ter consequências agora, no dia 7 de setembro se aproxima, e principalmente as eleições se aproximam, que ele não perdeu esse discurso de ódio, embora tenha feito aquela carta no outro, se redimindo, pedindo desculpas, mas logo em seguida ele volta a fazer tudo de novo, atacar os ministros do Supremo, atacar as eleições. Ele disse que não ia mais atacar as urnas se tivesse a votação no Congresso. Foi feita a votação no Congresso, o Congresso decidiu sobre o voto, ser o voto das urnas eletrônicas, e logo depois ele joga fora a palavra, joga no lixo um presidente que não tem palavra, e volta ao mesmo discurso, atacando as instituições, a urna eletrônica, o STF. Cada hora ele escolhe um para atacar os governadores. Quem quer que fique contra, fique no seu caminho, né? No caminho que não fique subordinado a ele. Ele quer todo mundo subordinado às suas ideias inconstitucionais. Quem estiver fora disso se torna um inimigo. O Procurador-Geral da República já deveria ter sido responsabilizado, e aqui uma crítica ao Senado Federal, que o reconduziu, uma vez que ele já se mostrava que não iria fazer nada com relação, tomar nenhuma providência com o Bolsonaro. Então, o Senado Federal tem um peso na responsabilidade por ter reconduzido áreas que poderia ter barrado todos esses arroubos antidemocráticos do presidente de Bolsonaro, que são vistos por todos. Ele não esconde, e esse discurso de ódio contamina grande parte dos eleitores dele, não todos, mas uma grande parte, e as pessoas são atacadas, ameaçadas, que automaticamente, quando ficam contra o presidente ou contra as ideias do presidente, o que é uma ilegalidade tamanha, absurda, e que o Procurador-Geral finge que não está acontecendo. Então vamos para o próximo tema. Atuação na pandemia. A atuação da pandemia é um capítulo à parte. E Bolsonaro, ele sofreu, na CPI da pandemia, ele sofreu a imputação de 9 crimes. Lhe foram imputados 9 crimes, inclusive crime contra a humanidade, que ficou a discussão se seria genocídio. Depois retiraram, a pedido, me parece que de Omar Aziz, e ficou crime de humanidade, crime contra a humanidade, o que é gravíssimo, além de outros de propagação de epidemia. Teve muitos crimes, que são 9 crimes ao todo. Então é um capítulo à parte. Ele foi acusado de vários crimes gravíssimos. Vou citar aqui alguns. Estão todos no relatório da CPI, que está na mão do Procurador-Geral. Então isso tem que ser falado à população. A mídia peca um pouco, no meu humilde sentir, de não insistir em cobrar do Procurador-Geral da República que ele se manifeste sobre o que Bolsonaro faz, né? Então fica como se não houvesse lei no país, que todo mundo desacredita do direito. Então vamos lá. Alguns crimes que Bolsonaro foi acusado. Epidemia com resultado morte, artigo 267 do Código Penal, parágrafo 1º. Causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos. Pena de 10 a 15 anos de reclusão, com aplicação em dobro pela causa morte. Infração de medida sanitária preventiva, artigo 268 do Código Penal. Infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Pena 1 mês a 1 ano de prisão e multa. Charlatanismo, artigo 283 do Código Penal. Inculcar ou anunciar cura por meio secreto ou infalível.
pena 3 meses a 1 ano de detenção e multa. Incitação ao crime, artigo 286 do Código Penal, incitar publicamente a prática de crime, pena de 3 a 6 meses de detenção ou multa. Falsificação de documento particular, falsificar no todo ou em parte documento particular ou alterar documento particular verdadeiro, pena de 1 a 5 anos de detenção e multa. Emprego irregular de verbas públicas, artigo 315 do Código Penal. Dar a verbas públicas, dar às verbas ou rendas públicas a aplicação diversa da estabelecida em lei. Pena de 1 a 3 meses de detenção ou multa. Prevaricação, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Pena 3 meses a 1 ano de detenção. Pena 3 meses a 1 ano de detenção e multa. Crimes de responsabilidade, previsto na Lei 10.079, eu sempre falo 10.079, previsto na Lei 1.079, de 10 de abril de 1950. Os crimes de responsabilidade são passíveis de pena de perda do cargo com inabilitação até 5 anos para o exercício de qualquer função pública, imposta pelo Senado Federal nos processos contra o Presidente da República, ou ministro de Estado, contra os ministros do Supremo Tribunal Federal ou contra o Procurador-Geral da República. Tá vendo? Cabe também impeachment contra o Procurador-Geral da República. Ninguém fala nisso. O relatório final da CPI acusa Bolsonaro de ter infringido os artigos 7º, item 9, violação de direito social, e 9º, item 7, incompatibilidade com dignidade, honra e decoro do cargo. E 9º, crime contra a humanidade. O Tratado de Roma, do qual o Brasil é signatário, desde 2002, estabeleceu a criação de um Tribunal Penal Internacional que pudesse julgar a ocorrência de genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e crime de agressão. A CPI acusou Bolsonaro de ter cometido crimes contra a humanidade nas modalidades extermínio, perseguição e outros atos desumanos contidos no artigo 7º, parágrafo 1b, h e k, e parágrafo 2, B e G. Essa notícia é da BBC News Brasil, datada de 20 de outubro de 2021, às 18h25. Vamos para o próximo item. Ataque à democracia. Para você, talvez o ataque à democracia seja o tema assim, que abrange todos os outros temas, porque a democracia ela é fundada na Constituição. Quando você destrói a Constituição, você destrói todos os aparos, todas as estruturas, as bases, os fundamentos, os princípios. Então, o ataque à democracia, ele ataca de várias formas. Ele ataca quando ele agride o judiciário, ele ataca quando ele não cumpre medida sanitária, quando ele viola os deveres do cargo, quando ele ameaça um Tribunal Superior Eleitoral, um ministro do Tribunal Superior Eleitoral, ameaça que não vai cumprir uma decisão judicial, ameaça que não vai ter eleições livres, que a tutela vai ser do Exército. Então, a ameaça da democracia é um leque, qualquer coisa que fira a Constituição, e a Constituição é ampla, tem diversos direitos, tem princípios, tem fundamentos, e que é a obrigação do servidor, qualquer servidor, especialmente o presidente. O presidente não pode, ele tem uma responsabilidade muito maior do que os outros servidores. Então ele faz de forma que ele sabe o que está fazendo. Então o ataque à democracia pode ser por dentro também, não precisa ser com tanques nas ruas. Então quando ele mina princípios, quando ele corrói objetivos, eu vou dar exemplo. Qual é o princípio? Quais são os princípios, os fundamentos da Constituição? O Brasil tem princípios e tem fundamentos. Os fundamentos, cidadania, dignidade da pessoa humana. Então, se ele corrói esses fundamentos,
a cidadania. A cidadania tem um amplo aspecto. Tudo que for ferido da cidadania, qualquer direito correspondente, equivalente à cidadania, está ferindo um fundamento da democracia, um fundamento da cidadania. Quando ele não respeita a medida sanitária, não faz o dever de casa que a maioria dos governos fizeram para combater a democracia, para combater a pandemia, quando ele não faz, quando ele fica contra medidas sanitárias, ele está ferindo a dignidade humana. Todos que tenham um tratamento digno do Estado, que tenham um acesso a um leito, que tenham acesso a uma proteção de saúde, que é dever do Estado, é direito de todos e dever do Estado. Se a pessoa precisou ser entubada porque não teve vacina para ela e já tinha vacina disponível, não teve vacina para ela porque o Estado demorou em comprar ou recusou ofertas, isso fere a dignidade humana, entre outras coisas, né? Aí já entra na esfera penal, ao meu modo de ver, além de ferir a dignidade humana. Então, ele está ferindo a democracia. A democracia é muito ampla. Então, esse ataque à democracia ele faz quando ele coloca as pessoas nas instituições que são contra aquelas instituições, que tomam medidas contrárias. O ministro do Meio Ambiente é favorável ao desmatamento. O secretário, o presidente da Fundação Palmares, nega que a escravidão existia ou diz que foi benéfica. Então ele coloca pessoas no cargo, elimina os cargos, coloca pessoas, indica pessoas que vão obedecê-lo, que as pessoas vão obedecê-lo cegamente, e aqueles que o contrariam são demitidos ou são exonerados ou são substituídos, e aí vai uma avalanche de pessoas atacando esses que são contrários a ele. Isso é ataque à democracia. O seu direito de falar, o seu direito de se manifestar é cerceado também. O direito da imprensa, de você ter uma imprensa livre. Ele ataca a imprensa, ataca o judiciário, ataca o seu direito de liberdade de expressão. Você não pode falar contra ele, você pode falar a favor. Eles falam em liberdade de expressão desde que seja a favor dele. Ou então, desde que seja ele defendendo crimes, como atacar o ministro do Supremo, é liberdade de expressão para ele. E Daniel Silveira ameaçou o ministro do Supremo para o Bolsonaro, isso é liberdade de expressão, não é crime. Tanto é que ele deu um perdão e deu um indulto para Daniel Silveira, o deputado que agrediu o ministro do Supremo com palavras de baixo calão e com ameaças. Então, este é o modo de atacar a democracia, atacar por dentro e ameaçando atacar por fora, que são constantes e com o exército na rua, não aceitando o resultado das urnas, intimidando as pessoas que se manifestam, até que agora tem mais pessoas se manifestando, porque no começo, como ele tinha muito apoio, tinha menos pessoas se manifestando contra o governo. Agora tem mais pessoas se manifestando contra o governo, até porque ele está em segundo lugar, ele está mal colocado, muito mal colocado nas pesquisas, e as pessoas já viram que ele não corresponde. Então, atacar a democracia é atacar os alicerces da democracia, a Constituição, principalmente. Dentro da Constituição, você tem os poderes constituídos. Atacar qualquer desses poderes é atacar a democracia. Você tem a dignidade humana, que é o fundamento da democracia, o fundamento da cidadania, é um fundamento do Estado de Direito. Você tem a cidadania e a dignidade humana, que são fundamentos do Estado de Direito. Se você ataca isso, você está atacando a democracia, você está atacando a Constituição como um todo. Se você ataca os objetivos nacionais de construir uma sociedade livre, justa e solidária, você está atacando também a democracia. Não há solidariedade neste governo. Não há respeito ao amor ao próximo. Há discurso de ódio. Tanto é que um dos temas aqui, o tema anterior, foi discurso de ódio. O segundo tema foi discurso de ódio. Tanto é que
é o que embala os seus apoiadores, é o discurso de ódio, é fake news, é gabinete do ódio. Então, o ataque à democracia está sendo efetuado neste momento de diversas formas, quando ataca o meio ambiente, destrói as florestas, ataca, não dá proteção para os índios são assassinados. Tivemos agora um mês do assassinato de Dom e de Bruno. Então, quando o Estado incentiva a invasão de terras indígenas, não protege os indígenas, isso é um ataque à democracia. Então, eu poderia dar diversos exemplos aqui, mas para o vídeo não ficar muito longo, não ficar ainda mais longo, acredito que já trouxe exemplos suficientes para você refletir o que é um ataque à democracia. Não é apenas com palavras, é também com atitudes, com atos. Ele ataca com palavras e ataca com atitudes, com ações. E são muitos atos. Os primeiros 100 dias do governo, ele já disse para que veio. Então, e no decorrer foi só piorando. Vamos para o próximo tema, o próximo e último tema deste vídeo, que é as suspeitas de corrupção. Então, o governo Bolsonaro e as suspeitas de corrupção. Ele sempre fala, ou falava, que é o governo zero corrupção. Então, acusava os outros, e foi eleito com esse discurso de anticorrupção. E muitos outros presidentes foram eleitos com esse discurso, e muitos políticos são eleitos com esse discurso. Uma coisa é o discurso, outra coisa é a prática. Você tem que ver o discurso e a prática, se está batendo. Porque muitos ainda são enganados com esse discurso de anticorrupção. E o governo tem bastante suspeitas de corrupção no governo, de denúncias. Vou falar de algumas suspeitas. São suspeitas, né? Ninguém no Brasil pode ser considerado culpado antes do trânsito em julgado. Então, em outubro de 2019, o ministro do Turismo foi acusado, né? Marcelo Álvaro Antônio, ministro do Turismo, em 2019, a Polícia Federal indiciou o então ministro Marcelo Álvaro Antônio, do Turismo, no inquérito de Operação Sufrágio Ostentação, investigação sobre suposto desvio de recursos por meio de candidaturas femininas laranja nas eleições de 2018. A notícia é do UOL. A data da notícia o Estadão, do 22/6 de 2022, agora recente. Então, fala do ministro do Turismo, 2019. Fala também em abril de 2021, Ricardo Salles. Em abril de 2021, o então ministro Ricardo Salles, do Meio Ambiente, foi acusado de dificultar a ação de fiscalização ambiental e patrocinar diretamente interesses privados de madeireiros investigados por extração ilegal de madeira. Segundo a notícia crime encaminhada pela Polícia Federal para o STF, Supremo Tribunal Federal, Salles, na qualidade de braço forte do Estado, entre aspas, integrava Salles, abre aspas, na qualidade de braço forte do Estado, fecha aspas, integrava a organização criminosa orquestrada por madeireiros alvos da Operação Androantos, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza. Salles pediu demissão do cargo em junho daquele ano, alegando a suposta criminalização de opiniões divergentes na área ambiental. O inquérito contra ele ainda tramita na Polícia Federal. Maio de 2021, tratoraço. Em maio de 2021, o Estado deu início à série de reportagem, o Estadão deu início à série de reportagem que revelou um esquema montado pelo presidente Bolsonaro para manter sua base de apoio no Congresso. O chefe do Executivo criou, em parceria com o Congresso, o chamado Orçamento Secreto. O primeiro lote de emendas exposto pela reportagem incluía a liberação de 3 bilhões. Boa parte dessas emendas foi destinada à compra de tratores e equipamentos agrícolas por preços até 259% acima dos valores de referência fixados pelo governo. Isso aqui era caso para o procurador se manifestar, né? Segundo a reportagem, né, no esquema montado por Bolsonaro, parlamentares que apoiavam o governo conseguiam mais recursos em emendas para seus redutos eleitorais. O caso virou alvo de investigação por parte da Controladoria Geral da União. Eu acho que o procurador que tinha que vir aqui, e não só a Controladoria.
e mudanças no esquema de orçamento secreto, cobrando mais transparência e tal. Isso aqui é caso para a Procuradoria, rapaz. Maio de 2021, George de Vério. No mesmo mês, o governo federal teve de demitir George da Silva de Vério do cargo de superintendente estadual do Ministério da Saúde do Rio de Janeiro, devido a uma suspeita de corrupção. Eu não vou aprofundar aqui. Junho de 2021, Covaxin. Todo mundo ficou sabendo durante as sessões da pandemia, né? Esse caso da Covaxin. Vou só resumir aqui a notícia. Em plena pandemia e em meia comissão parlamentar de inquérito, CPI da Covid, mais uma denúncia de corrupção foi desvelada da saúde. Documentos do Ministério das Relações Exteriores mostraram que o governo aceitou negociar a compra de vacina indiana Covaxin por um preço 1000% maior do que 6 meses antes. Era anunciado pela própria 1000% maior do que anunciado pelo mesmo fabricante 6 meses antes. Junho de 2021, propina R$1 a $1. Em junho de 2021, o ex-diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, foi acusado de pedir propina para autorizar a compra de vacinas pelos governos. Compra de vacinas pelo governo. Segundo a denúncia, ele teria condicionado a aquisição de imunizantes da AstraZeneca ao recebimento ilícito de $1 por dose. Março de 2022, gabinete paralelo do MEC, o Estadão, revelou que 2 pastores capturaram o Ministério da Educação e passaram a interferir na agenda do então titular da pasta, Milton Ribeiro, para privilegiar determinados municípios no empenho de recursos do órgão. Gilmar dos Santos e Arilton Moura levam demandas de prefeitos a Ribeiro e conseguem a liberação dos recursos em tempo recorde. Os municípios mais beneficiados são aqueles governados pelos partidos do Centrão, PL, republicanos e progressistas. Em conversas reveladas pelo Estadão, os próprios pastores admitem priorizar as demandas de prefeitos ligados à Igreja Assembleia de Deus, da qual eles fazem parte. O ex-ministro Ribeiro acabou preso pela Polícia Federal no âmbito das investigações sobre o caso e foi solto depois, no outro dia. Abril de 2022, ônibus escolares. Em abril deste ano, o Estadão revelou que uma citação bilionária do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, previa a compra de ônibus escolares com preços infrados. O alerta partiu de instâncias de controle da própria área técnica do fundo. Segundo documentos obtidos pela reportagem, o governo aceitava pagar 480 mil por ônibus, que, de acordo com o setor técnico, deveria custar, no máximo, 270.600 reais. Os recursos seriam de um programa destinado a atender crianças da área rural, que precisam caminhar a pé quilômetros em estradas de terra para chegar à escola. Abril de 2022, escolas fake. Também em abril, o Estadão mostrou que, apesar da falta de recursos para terminar 3,5 mil escolas em construção há anos, o MEC autorizou a construção de outras 2.000 escolas, 2.000 unidades. Bom para mostrar no palanque de campanha, o projeto não tinha recursos previstos no orçamento e só faria aumentar o estoque de escolas não entregues pelo governo e esqueletos de obras inacabadas. Mesmo assim, os colégios já haviam sendo anunciados por deputados e senadores aos seus eleitores. O esquema de escolas fakes tinha como base o FNDE, controlado pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, por meio de um apadrinhado. O fundo precisaria de 5,9 bilhões para tocar todas as novas escolas contratadas. Com o orçamento atual, levaria 51 anos para isso. Maio de 2022, farra do caminhão do lixo. Em maio, o Estadão revelou que o investimento público federal em coleta de lixo virou foco de despesas milionárias crescentes e fora do padrão dos últimos anos. Nas mãos do Congresso e do governo, a compra e distribuição de caminhões de lixo de pequenas cidades saltaram de 85 para 488 veículos em 2019 para 2021. Avaliados com cuidado, esses gastos revelam transações difíceis de entender, como a da cidade do interior de Alagoas, que tem
menos lixo do que caminhões para recolhê-los, ou a diferença de 114 mil no preço de veículos iguais comprados no espaço de apenas um mês. Então, são diversas denúncias, e como eu falei, né, que o procurador não atua, aqui são diversas denúncias que o procurador deveria ter se manifestado, ter encaminhado o parecer dele para o Supremo, para investigar, para apurar ou denunciar os envolvidos ou inocentar, arquivando, caso as denúncias sejam falsas. Mas a ausência da manifestação do Augusto Aras vai lhe render, poderia ter lhe rendido o impeachment, mas não creio que vai acontecer, vai lhe render problemas depois, quando o presidente sair do cargo, eu acredito. Vai ficar registrado aqui no vídeo. Então, terminei aqui os 5 temas importantíssimos. Creio que trouxe algumas informações importantes. Compartilhe, se inscreva. E a nossa democracia somos todos nós. Se há 33 milhões de pessoas passando fome, nós não podemos achar que está tudo bem e dizer que é isso aí, o Brasil é isso mesmo. Não, o nosso Brasil, nosso país é um país rico. Essa riqueza não é distribuída, nunca foi distribuída de forma como manda a Constituição. Começou a ser distribuída melhor com a Constituição, mas o ataque à Constituição começou desde quando ela foi promulgada. Então, nunca foi 100% respeitada, mas agora estão mesmo destruindo a Constituição. Eu posso te assegurar, estão destruindo a Constituição, ninguém respeita mais a Constituição, as instituições estão cooptadas por essas ideias de liberalismo, que é Estado mínimo, né? E vocês estão vendo aí, eu já falei aqui das reformas, de retirada de direitos e tudo mais. E aqui, com esse governo, tudo piorou, e com esses temas aqui que eu trago para vocês, é só para que a gente trazer o debate e não deixar de lutar por nossa democracia e restabelecer os direitos das pessoas a ter uma dignidade respeitada, a sua dignidade humana respeitada e o respeito à sua cidadania. Um forte abraço, até o próximo vídeo.